לא ינום, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom. Um Shabbat de alegria por estar mais uma vez todos juntos e celebrando vida, vida em abundância. Porque essa vida é aquilo que nós recebemos de herança através daquele que nos amou de uma maneira tal que deu sua vida por nós. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Sami Stachover, estou em São Paulo, Brasil, e eu tenho hoje comigo a nossa estreante comentarista, Zilda Zivianco. Zilda, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Sami, Shabbat Shalom, pessoal. Mais uma vez, uma oportunidade maravilhosa de poder falar da palavra de Deus. Amém? É isso aí, pessoal. E nós temos hoje o início do 5º livro da Torá. O livro, em hebraico, se chama Devarim, que significa palavras. Acontece que, por um conceito de tradução, ele acabou ganhando o nome grego, Deuteronômio. Não tem muito a ver Devarim com Deuteronômio, mas, em todo caso, são as palavras. E são as palavras que Moshe Rabbeinu, Moisés, dá ao povo de Israel quando eles estão prontos para entrar na Terra Prometida. E esse texto de hoje nos leva a Devarim, Deuteronômio 1:1 até o 3:22, Neviim, profetas, na Haftará, Isaías 1, de 1 a 27. O Brit Hadashah nos traz a primeira carta de Paulo aos Timóteos, 3, de 1 a 7, e os Terrilim, o Salmo 137. Esse livro é um livro maravilhoso, porque é um livro que relata as ansiedades e angústias de um líder. Um líder que, no decorrer da caminhada, teve que corrigir a atitude do povo várias vezes, e ele explica, num discurso muito longo, 33 capítulos de um discurso, para um líder que está pronto para ser recolhido, um líder que vai levar o povo até a porta, mas não vai entrar com eles na Terra Prometida. Por quê? Porque, num determinado momento, ele desobedeceu uma instrução do Eterno e ele, em vez de conversar com uma rocha, ele bateu na rocha. E esse pequeno defeito, ele custou a Moisés a entrada na Terra Prometida. Mas Moisés começa contando que, pessoal, vocês passaram 40 anos no deserto, quando poderiam ter feito essa caminhada por 11 dias. E por que vocês pagaram esse preço tão alto? Porque vocês não confiaram no nome do Eterno. O que aconteceu? O povo pede para Moisés mandar espiões à terra para ver a terra. E os 12 espiões, um de cada tribo, trazem um relato. E trazem um relato verdadeiro. Eles viram efetivamente o que tinha no caminho. Mas eles erram quando eles se confundem e acham de que aquilo que está diante deles é difícil e impossível. E somente 2 dizem não. Vamos adiante, porque foi Deus que nos deu este presente. Zilda, o que você teria para nos contar a respeito dessa linha de raciocínio de Moisés relatando ao povo? Realmente é algo assim incrível, né? Essa história, esse desfecho, essa forma, não é? O povo, né, tinha visto milagres, vivido milagres, livramentos tremendos da parte do Senhor, não é? Mas a gente já veio acompanhando nas outras parashot a maneira como o povo esquece ou povo não consegue entender os planos e os propósitos de Deus, e elas acabam, assim, a fé deles, mesmo coisas concretas do qual eles vivenciaram, não é? O esquecimento ou voltar às vontades de coisas antigas, não é? Porque quando a gente tem uma experiência como o povo de Deus teve,
não é? Até chegar ao deserto, e próprio no deserto, não é? As maravilhas, não é? Que o Senhor permitiu para esse povo, né? Os manteve, né? Os sustentou, não faltou absolutamente nada, não é? E todo esse tempo o povo nas suas tendas murmurando, entre eles montando estratégias para derrubar o líder, não é? Não trazendo submetendo a autoridade delegada que Deus deu para Moisés, não é? Foi muito difícil, né? Como foi difícil para Moisés ser líder de um povo tão complicado, não é, Sami? Pois é. Você sabe que no decorrer da Torá, Deus diz várias vezes que nós somos um povo de dura serviço. E nós temos dificuldade de entender maravilhas que os nossos olhos veem. Eu ouvi várias vezes as pessoas dizer que Deus tirou o povo de Israel do Egito. O problema é que o povo de Israel não tirou o Egito do coração. Então, o que aconteceu? Essa geração que fez o povo passar por 40 anos de deserto eram aqueles líderes, aquelas pessoas, o grupo como um todo, eles viram maravilhas no Egito. Eles passaram pelas 10 pragas, viram o mar se abrir, viram como o exército de Faraó desapareceu. Eles tinham todo dia maná na porta de casa, não precisava ir à padaria, o maná estava lá, né? Eles tinham uma nuvem que protegia do sol do deserto, que nós sabemos que é muito quente, mas isso não tinha feito esforço algum no coração deles para ser quebrado. E a Torá nos ensina, circuncidai o coração. Não é outra coisa a não ser o coração que tem que olhar. E essa maldade que nós carregamos dentro de nós escurece o brilho que Yeshua HaMashiach quer nos dar. Por quê? Porque ele brilha. Ele é Elohim, ele brilha. E ele brilhando, a alegria dele tem que transbordar em nós. Isaías, nessa Haftará, ela diz assim, sabe o que é? O boi conhece o seu dono, mas o povo de Israel não conhece o Elohim. Tanto assim que a religiosidade de vocês me faz simplesmente não aceitar aquilo que vocês me oferecem. Por quê? Porque vocês vão na religiosidade e não no amor. E amor é exatamente o resumo de toda a Torá. A Torá, de acordo com Yeshua, Zilda, ela nos dá duas instruções básicas: amar o nosso Elohim de todo o nosso coração e amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, amar. E aí, como é que você encaixa esse amor dentro dessa visão? Realmente, a questão da religião, né, e o amor. Como é difícil o quebrar, né, se transformar no coração, se permitir sair daquele coração duro, não é? Aquelas coisas tão humanas que a gente carrega como presunção, não é? Arrogância, vaidade, orgulho, não é? E o Senhor, ele vem trazendo essa nova maneira da gente se relacionar com ele, é o que ele quer. Ele quer que nós nos relacionemos com ele, aprendendo da maneira como ele é. Então, através de Yeshua, foi a forma de resgate e redenção para todo o povo, né? E essa falta da compreensão entre essa questão do amor, às vezes fica muito difícil para essas pessoas religiosas, não é? Quando elas estão apegadas a rituais, a coisas pré-estabelecidas. É assim que você se relaciona com Deus, né? E Yeshua veio para mostrar um caminho diferente, não é? O caminho de uma reconciliação, um caminho de relacionamento e de transformação nos nossos corações, para poder ver nessa caminhada o face a face com o Senhor. É para isso que ele nos criou, não é? Desde o início de Gênesis, não é? Quando nós nos relacionávamos
no Éden com o Senhor, era dessa forma. E aí, quando já começou a desobediência, né? Que é a grande raiz mesmo de iniquidade, não é? Que tudo mudou a história do ser humano, do homem, né, sabe? Então, a dificuldade toda é de que as pessoas consideram religião como uma religação com Deus. E a religação com Deus não é através de um texto predeterminado, não é através de uma atitude pré-estabelecida. Isso só vai acontecer quando você, em arrependimento, se coloca diante do teu Senhor, diante do teu Elohim, e você reconhece: eu preciso quebrar a minha cerviz, eu preciso ser obediente, eu preciso ver com os olhos do coração e não simplesmente acreditar de que, por uma oração pré-fabricada, sem sentimento meu, consigo me reconectar com o Eterno. E eu sei que esse trabalho não é fácil, o techuvá, o arrependimento, é uma coisa que nós somente conseguimos fazer do fundo do coração quando nós entendemos de que nós necessitamos urgentemente da ação do Ruach HaKadosh. E esse Ruach HaKadosh, esse Espírito Santo, é aquele que vai nos ajudar na circuncisão do coração. E essa circuncisão do coração é que vai nos transformar em obedientes àquilo que Deus queria fazer. Porque senão fica um holocausto, é uma obrigação. Ok, faz assim porque mandaram. Ok, mas mandaram por quê? Fica difícil. Inclusive, assim, dentro dessa paraxá, temos a Isaías, né? Então, depois, os nossos youtubers, né, que vêm acompanhando o canal, seria muito interessante de ver Isaías, do 1 ao 27. Ele coloca muito a questão das consequências de tudo isso que a gente vem falando, né, para Jerusalém, né? E o próprio cativeiro da Babilônia, né? As consequências da desobediência, a consequência, não é, de não ouvir as instruções do Senhor, não é? E ele coloca muito forte, Isaías 1, 16, 17, que ele coloca a questão do arrependimento. Se arrependam, lavem-se, limpem-se, remova as suas más obras para longe da vista de vocês, parem de fazer o mal. E aí ele vem e orienta: aprenda a fazer o bem, busque a justiça, acabe com a opressão, lute pelos direitos dos órfãos e defenda a causa das viúvas. Então, a gente só vai conseguir fazer isso com um coração transformado, obediente, submisso, ouvindo a voz do Senhor. Então, nós precisamos, esse é o momento que nós precisamos buscar profundamente esse arrependimento para que o nosso relacionamento com o Senhor seja algo impactante, algo verdadeiro, que o Senhor nos reconheçam, né? Nos reconheçam como filhos dele, porque a gente põe em risco tudo, no individual e no coletivo, quando nós não temos uma atitude de arrependimento. Agora, o importante que você está colocando, Zilda, e aquilo que a gente insiste com todos vocês, nossos youtubers espectadores, é de que aquilo que nós dizemos não seja a regra seja você ler no teu Sefer Abritot, na tua Bíblia, aquilo que está escrito no texto. O texto é tua orientação, o básico para o teu relacionamento com Deus, porque aí ele prova o currículo vitae dele, aquilo que ele fez, aquilo que ele faz e como ele fará, porque ele dá a esperança através de profecias a serem cumpridas. E nós não queremos que você fique na sensação de que a Bíblia não é verdadeira, pelo contrário, ela é absolutamente real e verdadeira. O que às vezes te confunde é que você pega textos pré-fabricados como uma forma de você querer se aproximar de Deus. E a aproximação com o teu Elohim vem através do teu coração e da fala fluente daquilo que você gostaria que esse teu Elohim te trouxesse. Sabemos que esse assunto é um assunto muito longo, sabemos que esse assunto é um assunto que vai se aprofundar demais, mas aproveite esse Shabat
Aproveite as palavras que Moshe Rabbeinu nos dá como uma instrução, não de comportamento, de atitude. É a atitude que você precisa ter diante do teu Elohim. E que este Shabat te traga esse privilégio de você colocar o teu coração para ganhar vida. Seja um coração vivo para servir para a honra e glória do nome do Hashem. Que esse Shabat te traga Shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom!